Bom, pessoal, o assunto nosso de hoje é o estudo da lógica proposicional, que serve basicamente, dentro da nossa linha de estudo, para especificar o significado de sentenças matemáticas. A ideia geral é que nós façamos uso dessa nova lógica para entender proposições da seguinte natureza. Existe um inteiro que não é a soma de dois quadrados. As regras da lógica também servem para especificar o significado dessa sentença. Olha, a soma dos n primeiros números inteiros positivos menores que n é da forma n mais 1 sobre 2. Para que possamos representar essas proposições dentro da nossa lógica que nós agora iremos estudar, a ideia é que nós façamos a classificação dessas sentenças em dois resultados que serão utilizados o tempo inteiro aqui durante essa exposição. Se essa sentença é verdadeira, se essa sentença é falsa. A ideia de se estudar essas regras de lógica serve como uma porta de entrada para a análise dentro da programação de estruturas que envolvem uma conexão em termos de representações que são seriadas. O que significa isso? É identificar se nessas sentenças existem relações que possamos classificá-las como verdadeiras ou falsas. Então, dentro desse contexto, o primeiro tópico que faremos uso e do qual estruturaremos toda a nossa análise é sobre o conceito que nós vamos usar de proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é sempre uma sentença declarativa. Uma sentença declarativa. Se uma proposição é uma sentença, e aí eu vou deixar isso bastante especificado, bastante destacado, declarativa, é que ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Verdadeira, nós vamos abreviar aqui como V, ou falsa. Então, toda sentença que possa ser classificada dentro dessas duas opções, nós chamamos de proposição. Ou seja, é toda sentença que eu posso imaginar, que eu posso classificar como declarativa, nós vamos perceber que não é toda expressão que a gente pode classificar como uma proposição. E aí, dos exemplos que nós podemos executar, nós faremos alguns da seguinte forma. Então, quando eu digo, por exemplo, de forma bastante simples, exemplificando as seguintes sentenças. Brasília é capital do Brasil. O Brasil é um país da Europa. Quando eu digo também, leia isto com cuidado. Ou quando eu escrevo a expressão x mais y igual a 7. Dessas quatro sentenças, duas nós podemos classificar como proposições e as outras duas não. Brasília é capital do Brasil é uma sentença declarativa, ou seja, sobre Brasília eu posso afirmar que ela é capital do Brasil. Isso é uma sentença que ela declara um fato e que eu posso classificar como verdadeiro ou falso, nesse caso verdadeira. O Brasil é um país da Europa, essa sentença também eu posso classificar como uma proposição, porque ela é declarativa e sobre o Brasil nós temos um fato. Ele não é um país da Europa, então é uma sentença da qual eu posso classificá-la como falsa.
Agora, quando eu pego essa expressão, essa sentença e digo, leia isto com cuidado, não há nenhum indício de que aqui eu tenho uma sentença da qual eu posso declarar um fato, se ela é verdadeiro ou falso. Então, essa expressão, essa sentença não pode ser classificada como uma proposição, assim como esta expressão aqui embaixo, x mais y igual a 7. Aqui eu tenho uma equação, e aí tenhamos cuidado, ela pode se tornar uma sentença declarativa desde que eu atribua valores para x e y. Quando eu digo, por exemplo, que x é menos 2 e y é 9, aí eu tenho que nesse caso a sentença é da forma declarativa. Então eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso. Agora, da maneira como eu escrevi aqui, essa expressão não é uma proposição. Então, esses dois casos aqui, ó, representam exemplos que não são proposições. E os dois acima são proposições. Então, toda vez que nós viermos a fazer relação com esse termo, eu sempre vou pensar em uma sentença do tipo declarativo. E sobre toda essa estrutura de proposições, nós faremos aí uma série de definições que utilizaremos para que possamos classificar essas sentenças como sendo declarativas e que podemos dizer ou não que ela é verdadeira ou falsa. Então, o nosso corpo de trabalho parte do princípio em que as proposições elas podem ser representadas de forma bastante simplificada por letras, normalmente minúsculas. Então, dentro do que nós vamos estudar como proposições, em termos da notação para proposições, normalmente utilizaremos letras minúsculas. As mais usadas na nomenclatura, na literatura, P, Q, R e S. Tá? Mas você pode atribuir quaisquer outras letras. Podem ser letras gregas, por exemplo, alfa, beta ou gama. Mas convenciona-se, né, na literatura em que as proposições possam ser simplificadas e escritas em termos de letras minúsculas. E dentro de toda essa lógica que nós vamos aqui expor, nós vamos trabalhar com uma série de definições a partir da primeira que nós vamos expor aqui como sendo a proposição que nós vamos chamar de negação. Então, a ideia é a seguinte: seja P uma proposição. E aqui eu já parto do princípio de que eu estou chamando uma proposição qualquer por uma variável que estou declarando como P, e aí eu posso dizer sobre a proposição um fato. Olha, a negação de P, que vai ser indicada, normalmente indicada por negação de P, ou negação de P, ou P barra, é a expressão, é a proposição, entre aspas, não é o caso de P. Não é o caso de P. O que significa isso? Eu estou expondo que se eu tenho uma proposição P dada, eu posso indicar a negação dela usando um símbolo lógico que normalmente na literatura é dado através de três expressões. Esse traço horizontal com uma quebra vertical, esse traço em tio ou um P com uma barra em cima, que é um P barrado. Esse último caso pode-se ter um pouco de dúvida, pode-se ter um pouco de equívoco quando você analisa em termos de uma média. É em estatística que também se usa esse P barrado. Mas para nós, esse P vai representar a negação de uma proposição. Então, quando eu digo, por exemplo, quando eu menciono assim, que eu tenho uma proposição P, que eu declaro em termos da seguinte sentença: hoje é segunda-feira.
Então, a negação dessa proposição é simplesmente você dizer que hoje não é, e aí eu vou deixar isso aqui bastante, né, destacado, hoje não é segunda-feira. Ou como eu escrevi aqui, não é o caso que hoje seja segunda-feira. A forma como você explana essa negação também tem que ser bastante cuidadosa para que o significado da expressão seja mantido. Se eu estou negando, não estou dizendo que não é. Ou, como eu escrevi aqui no caso, não é o caso que hoje seja segunda-feira. Em ambos os casos, a expressão é válida. Essa é a primeira das definições que nós vamos usar. A questão é que, para essa definição, eu estou trabalhando apenas com uma proposição. Mas, ao negá-la, eu produzo uma nova proposição. Até porque são proposições diferentes. Enquanto quando eu tenho duas ou mais proposições, nós vamos chamá-las, nesses casos, de proposições compostas, duas ou mais proposições, chamamos de compostas, e nessa realidade, nós vamos aqui, né, utilizar conectivos ou símbolos lógicos que nos permitam obter novas proposições a partir dessas proposições dadas. Então, a linha de raciocínio indica que a junção de duas ou mais proposições, nós chamamos de compostas, e que isso nos leva a usar conectivos que nos dão uma ponte, né, que nos linkam para a produção de novas proposições, né? E essa produção de novas proposições é acompanhada aí de mais algumas definições que nós vamos mencionar agora. Bom, se eu tenho duas ou mais proposições, nós temos 4 casos que são clássicos dentro da lógica proposicional que nós vamos abordar aqui. A definição 2, que envolve a primeira definição acerca de proposições compostas, indica o seguinte: sejam P e Q proposições. A conjunção, e aí vem o nome, a conjunção de P e Q, denotada ou indicada, denotada por. E aí, vamos deixar isso bastante, né, claro. P e Q, denotada por P e Q, entre aspas, P e Q, é verdadeira quando ambas, vamos deixar isso também bastante evidenciado, quando ambas são verdadeiras. E F nos demais casos. Então esse é aqui o primeiro caso, né? É o primeiro caso onde a gente trabalha com duas ou mais proposições. E essa é uma das definições que nós faremos. Para que essa definição e as que vão se seguir tornem-se mais simples de serem, né, absorvidas, é utilizado um mecanismo que é muito comum dentro dessa lógica, que é a construção, e nós faremos isso mais adiante com mais proposições, de uma tabela que chamamos de tabela verdade. Então, nesse caso da conjunção, que eu tenho duas proposições, eu chamo ela de conjunção e ela é representada através desse símbolo P com um acento que se parece com acento circunflexo, e é verdadeira, já que é proposição, eu posso declarar um fato sobre ela, somente quando ambas são verdadeiras, e vai ser falsa nos demais casos. Então, na construção da nossa tabela, essa primeira observação fica escrita assim: eu tenho P e Q, e aqui eu tenho o resultado verdade, que eu
vou gerar para essa proposição. P e Q, você tem um conjunto de possibilidades. Você pode ter a primeira proposição verdadeira, a segunda, no caso que é verdadeira, como você pode ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Do mesmo modo, você pode ter a primeira falsa e a segunda verdadeira e as duas falsas. Então, você tem 4 possibilidades. Mediante a definição 2, ela só é verdadeira para o primeiro caso. Para todos os outros casos que eu tenho a seguir, ela será falsa. Então, como é que a gente pode exemplificar isso em termos de proposições? Então, vamos voltar lá com aquele exemplo. P, hoje é segunda-feira. Q, hoje está fazendo calor. Então, quando eu escrevo essas duas proposições em termos de uma conjunção, P e Q, a maneira que eu tenho de representar de forma simbólica é dizer que hoje é segunda-feira e está fazendo calor. Hoje é segunda-feira e faz calor. De modo que essa proposição ela deixa de ser verdadeira, essa conjunção, quando uma das duas aqui já for falsa. Por exemplo, se eu trabalho com a negação dessa proposição e digo, olha, hoje não é segunda-feira e está fazendo calor, nesse caso a proposição já vai ser falsa. Se aqui eu trabalho com a negação dessa proposição, você também vai ter ela falsa. Se você trabalha com as duas proposições falsas, ela como um todo também vai ser falsa. Então, para esse caso, para essa representação, ela só é verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, então a tabela verdade vai conduzir a um resultado falso. A forma como você tem de escrever de forma conjunta é sempre usar esse conectivo, o E. É ele que vai fazer o papel, dentro da língua portuguesa, da simbologia que você vai usar com um símbolo lógico que assemelha-se ao acento circunflexo. É isso. Então, na terceira definição que nós temos agora, a gente vai trabalhar com a disjunção. Disjunção. Ou definição 3. A. Sejam duas proposições. Sejam P e Q, proposições. Ponto. A disjunção, também vamos deixar isso aqui destacado, a disjunção de P ou Q, a disjunção de P e Q indicada, né? Indicada por, e aí o símbolo P ou Q, P ou Q, aqui entre parênteses, entre aspas, perdão, P ou Q, é falsa somente, né, é falsa, vou colocar aqui entre parênteses, é falsa apenas quando ambas forem falsas. Quando ambas falsas. E verdadeiro nos demais casos. Então, o caso aqui da disjunção é o caso oposto da conjunção. A conjunção ela é verdadeira somente quando ambas forem verdadeiras. Na disjunção, ela é falsa somente quando ambas forem falsas. Ou seja, basta que você tenha uma proposição verdadeira para que a disjunção de ambas seja verdadeira. Então, se nós pensarmos em termos da nossa tabela verdade, nós teríamos algo assim, né? Então, eu construo aqui P e Q, vamos colocar P e Q, que é o caso da conjunção, e P ou Q, que é o caso que a gente tem nessa definição
3 aí que é da disjunção. Então, temos lá a tabela V e V, V e F, F e V e F e F. Então, no caso da conjunção que acabamos de ver, ela é verdadeira apenas aqui e falsa aqui, aqui e aqui. Na disjunção, ela só será falsa aqui e ela será verdadeira em todos os outros casos. Essa aqui é a representação em forma de tabela. Então, de modo mais resumido, se nós tivéssemos o seguinte exemplo, vamos colocar assim, pegar um exemplo bem simples para que a gente consiga analisar. Vou pegar um outro pincel, na verdade. Estudantes, né? Estudantes que têm aula de computação, vamos colocar aqui, de ciência da computação e cálculo, podem assistir estudantes que têm aula de computação e cálculo podem assistir, né? Estudantes matriculados, vamos colocar assim, estudantes matriculados em computação ou cálculo podem assistir a essas aulas, né? Então, quando eu escrevo essa estrutura, e aí fica fácil representar isso em termos de dois conjuntos, vamos pensar aqui, computação, abreviar aqui, e cálculo. Eu estou dizendo que no caso da disjunção, tanto os alunos que estão matriculados em computação, tanto os alunos que estão matriculados em cálculo podem assistir esta aula, como também podem assistir a ambas as aulas. Ou seja, na verdade, o que eu tenho na disjunção é que os alunos que estão matriculados nessas duas disciplinas, eles podem assistir cada um deles separadamente às aulas de computação, às aulas de cálculo, mas os alunos também podem assistir a ambas as disciplinas. Tá? Não há um caráter aqui de exclusividade, mas sim de inclusividade. De modo que a disjunção dessas duas expressões só vai ser falsa se os alunos não estiverem matriculados nessas disciplinas, se eles não assistirem a essas aulas. A questão que está envolvendo agora essa disjunção, e é interessante a nossa análise aqui, é o seguinte, que eu poderia ter um caráter de exclusividade, né? Adicionando um caráter de exclusividade, caso, vamos colocar aqui 2 pontos, exclusividade. No caráter de exclusividade, se eu mencionar de novo esses dois conjuntos aqui, eu poderia ter uma situação que na minha análise eu diria assim, olha, alunos que estão matriculados nessas duas disciplinas podem assistir a aula de computação, podem assistir a aula de cálculo, mas não podem assistir a ambas as aulas. Alunos matriculados que estão assistindo aqui, mas não podem assistir ambas as aulas. O que isso significa? Isso significa que o caráter de exclusividade está sendo aplicado aqui. Se fizermos a analogia, por exemplo, em um restaurante. Você chega num restaurante e lá é servido como entrada salada ou sopa. Isso indica que você só pode escolher uma das opções. Você não tem a possibilidade de escolher as duas opções. Ou você vai comer salada ou você vai tomar uma sopa. Não existe, né, você fazer usufruto das duas opções. Isso revela um caráter de exclusividade. E esse caráter de exclusividade dá ensejo para que a gente tenha uma quarta definição, que é a definição da disjunção que nós chamamos de exclusiva. Definição 4. Disjunção exclusiva. Então, no caso de duas proposições, né, a disjunção exclusiva,
para duas proposições P e Q, é denotada, aí o símbolo muda um pouquinho, por uma representação da forma P, tem um sinal de mais, que é envolto, circunscrito aqui por uma bolinha, mais que. E é verdadeira quando exatamente uma das proposições, e é V quando exatamente uma das proposições é verdadeira. Quando exatamente uma das proposições é verdadeira. E falsa nos demais casos. E F nos demais casos. Isso está indicando que, na verdade, o caso que nós mencionamos ali dos alunos de ciência e computação. Alunos matriculados nessas duas disciplinas indica no caráter exclusivo que eles podem assistir o cálculo ou ciência e computação, mas não assistir a ambas as aulas, né? Então, em termos de uma tabela verdade, a disjunção exclusiva, ela fica escrita da seguinte maneira: eu tenho P e Q, simbolicamente nós vamos escrever dessa maneira, P mais Q, e aí nas representações da tabela verdade, VV, VF, FV e FF, indica que no caráter exclusivo, aqui eu vou ter falso, aqui eu vou ter falso, e ela só vai ser verdadeira exatamente aqui no meio. Ou seja, na disjunção exclusiva, somente quando uma das proposições é verdadeira, que eu posso classificar a disjunção exclusiva como sendo verdadeira. Nos demais casos, ela sempre será falsa. Bom, para complementar essas quatro primeiras definições, ou seja, negação, conjunção, disjunção e disjunção exclusiva, nós temos temos duas formas complementares para analisar uma proposição, que é a inclusão de dois conectivos. Um que nós vamos chamar de conectivo condicional e um outro que nós vamos chamar de bicondicional. Então, esse primeiro, que representa para nós a definição 5, ele estabelece uma relação de hipótese e conclusão, ou de premissa e consequência, que é muito interessante, que é bastante útil na análise que nós faremos aqui dos problemas que envolvem lógica. Então, essa primeira definição, no caso a definição 5, indica o seguinte: olha, sejam P e Q, proposições. P e Q, proposições. Quando eu tenho essas duas proposições, eu digo o seguinte: olha, a condicional de P e Q é denotada, ou proposição condicional é denotada por P, e aí olha a simbologia, P, uma seta para a direita, que isso aqui se traduz dizendo, olha, se P, então Q. Essa é a forma mais comum de escrever uma proposição condicional. A formulação-chave envolve esses dois termos aqui, se e então, de modo que a primeira proposição representa o que a gente vai chamar de hipótese, ou também normalmente classificado como premissa,
E a segunda proposição é a consequente ou consequência ou a conclusão. Sobre essa proposição condicional, eu também tenho como classificá-la como verdadeiro ou falso. Essa proposição, que é uma das mais importantes dentro do nosso estudo, ela só é falsa quando a premissa for verdadeira e a sua consequência for falsa, né? P que implica que é falsa somente quando P é verdadeiro e Q é falso. E verdadeira e falso. Bom, já estou dando caráter aqui de exclusividade para esse caso. Então, na condição em que a hipótese é verdadeira e a consequência é falsa, a implicação ela vai retornar para a gente como falsa. Então, no caso em que eu for restabelecer isso em termos de uma tabela verdade, aqui eu estou indicando o seguinte, olha, P e Q e P implicado em Q. Então aqui eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. O único caso em que essa expressão vai ser falsa é aqui, ó, na segunda linha. Nessa condição aqui, toda implicação ela vai ser considerada como falsa. Nos outros casos que você tiver, ela é sempre verdadeira. Tá? Uma maneira bastante interessante que você tem de associar esse resultado, né, da proposição condicional é pensar numa espécie de contrato, uma obrigação. Digamos que eu tenha a seguinte proposição: se eu for eleito, então vou diminuir os impostos. Vou diminuir os impostos. Você percebe que existe uma relação de implicação aqui por esses dois termos-chave, se e o então. E aqui você consegue identificar que existem duas proposições. Uma proposição está indicando se eu for eleito, considerando que eu seja um político. E uma segunda proposição implica dizer aqui que eu sou, que eu vou diminuir os impostos. Como que eu posso analisar essa obrigação, espécie de contrato em termos desse resultado aqui? Se eu for eleito, então, a princípio, eu vou cumprir a minha promessa de campanha, que é diminuir os impostos, verdadeiro e verdadeiro. Se eu não for eleito, que seria o caso de uma proposição falsa, então eu não posso, por mais que eu tenha uma influência, prometer que esses impostos serão ou não diminuídos. Ou, eu não sendo eleito, eu não consigo controlar sobre a natureza dessa diminuição que pode ocorrer ou não dos impostos. Então, nesse caso, a proposição será verdadeira. É somente no caso em que eu seja eleito e que eu não diminua os impostos é que eu estarei, na verdade, quebrando uma promessa de campanha. O que está indicando aqui para nós, nesse caso, que a proposição é falsa. Então, no contexto de você analisar como uma obrigação em um contrato, a proposição, implicação condicional, ela só é falsa nessas condições. Ou seja, premissa verdadeira, consequência falsa ou conclusão falsa, então o resultado verdade é falso. Tá? É muito comum também, pela frequência com que essa proposição condicional aparece, que ela seja representada em termos da língua portuguesa de outros modos. Que seriam esses outros modos de representar essa proposição condicional? É essa forma que nós veremos agora. Então, a primeira, nós já escrevemos aqui, se P, então Q, uma das maneiras mais comuns. Né? Uma outra é P é suficiente para que sempre
que P. Então, quando eu escrevo nesse formato aqui, eu estou dizendo o seguinte, que P e Q são proposições. E esses termos que nós temos aqui dentro dessas expressões em aspas são os termos-chave. Se então, ou suficiente para, sempre que. Onde Q e P são as proposições envolvidas. Tá? Pela forma como ela aparece, e é muito comum dentro da análise da lógica de proposições, as proposições condicionais elas acontecem de forma em que podemos classificá-las variações dessa definição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Devido à frequência com que elas aparecem, né? Devido à frequência, né, com que aparecem, nós temos 3 casos aí a serem analisados, né, da proposição condicional. Então é o seguinte, proposição condicional P que implica Q, ela tem 3 casos interessantes para análise. Ela tem um caso que nós chamamos de oposto, nós temos um caso, ou oposta, né? Nós temos um caso que a gente chama de contrapositiva, e nós temos um caso onde chamamos ela de inversa. Ou seja, esses 3 casos envolvem implicação. Mas de que maneira? Uma proposição que é oposta, ela sempre vai ser escrita dessa maneira, ó, Q que implica P. Por isso o nome, oposto, está opondo. A contrapositiva é um caso parecido como a oposta, mas ela vai ficar escrita como a negação de Q implicado na negação de P. E o caso inverso é o caso que pode acontecer, onde eu estou negando P e implico na negação de P. Então, essa variante da definição da proposição condicional, ela encontra aqui reverberação nesses 3 casos. Oposto, que é o Q que implica P, contrapositiva, a negação de Q implicado na negação de P, e a inversa, que é a negação de P implicado na negação de Q. Dessas 3, uma tem o mesmo resultado verdade da proposição original, que é essa aqui, ó, que é a contrapositiva. O que eu quero dizer é que, se você tem 2 ou mais proposições que possam ser escritas nesse formato, o resultado verdade dessa proposição é exatamente o mesmo resultado dessa proposição. É o único caso, na verdade, que acontece. E nós temos como provar isso de maneira intuitiva ou fazendo usufruto da tabela verdade. Já adiantando um processo que nós falaremos mais em seguida, que é a análise das equivalências lógicas, que ocorrem quando um resultado verdade de uma tabela é exatamente igual ao resultado verdade de outra tabela. Então, dentro dessa configuração, nós dizemos que elas são logicamente equivalentes. Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas antes de prosseguirmos, né, nós faremos aqui essa exemplificação de por que esse resultado é logicamente o mesmo que esse. Vamos lá. Vou apagar aqui em cima no título e vamos fazer aqui, né, o exemplo. Ó, essa proposição P que implica Q, ela é falsa em quais situações, em qual caso? Quando P é verdadeiro, P é V e Q é falso. Isso nós sabemos pela definição que eu acabei de escrever. Ok. Então, para que essa contrapositiva em termos de implicação seja falsa, como essa daqui, o que deve acontecer? Que a primeira, que no caso é essa daqui, seja verdadeira e que essa, a segunda aqui, seja falsa. Ora, P verdadeiro, Q falso. A primeira verdadeira, a segunda falsa. A primeira verdadeira, a segunda proposição falsa. Ok? Bom, quando que a negação de Q é verdadeira? A negação de uma proposição Q é verdadeira quando Q é quem? É falsa. E quando que a negação de P é falsa? Quando P é o quê? Verdadeira.
Ora, se a negação de que é verdadeira, é falsa, que é o caso da condição primária para a proposição condicional, e que a negação de P é falsa, que é a outra condição, no caso, que é verdadeira, para que você tenha isso sendo sustentado, então eu posso dizer que o resultado verdade é tecnicamente o mesmo. Ou seja, dizer que P que implica Q é falso apenas quando P é verdadeiro e Q é falso, é exatamente dizer que a negação de Q que implica na negação de P também é falsa. Quando a negação de Q é verdadeira, que indica que Q é falso. E quando a negação de P é falso, quando P na verdade é verdadeira. Essa é a forma que você tem de analisar intuitivamente. E se nós fizermos agora a comparação via tabela verdade, ela vai se sustentar também? Vamos fazer agora. É isso que a gente vai provar. Então, a prova via tabela é normalmente a maneira mais simples que a gente tem de verificar se essas proposições são logicamente equivalentes ou não. Então vamos lá. Eu sei que P e Q pode ser expressa em termos de P que implica Q e da negação de Q que implica na negação de P. O que eu vou usar como base é comparar o que vai sair dessas duas tabelas aqui. Dessa tabela, na verdade, né? Com os resultados dessas colunas. Então você tem V e V, V e F, F e V e F e F. Você sabe que isso daqui só é falso aqui. E aqui é verdadeiro, e aqui é verdadeiro. Ou seja, essa sequência que eu tenho nessa coluna, para ser logicamente equivalente, tem que ser igual à sequência que eu vou produzir aqui. Essa que é a ideia. E aí, claro, dá para você fazer isso de maneira, né, direta ou de forma detalhada. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as negações de cada linha e produzir o resultado verdade aqui. Então vamos lá. Negação de Q. Se Q é verdadeiro aqui, então a negação vai ser falso. Falso. Com a negação de verdadeiro que é falso para P, então o resultado aqui vai ficar FF, que é verdadeiro. FF é verdadeiro. Mesma linha. Negação de Q. A primeira é falsa, a negação de Q vai ser verdadeira. Ok? A negação de P aqui é verdadeira, então vai ser falso. V com F vai produzir o quê? F. Então vamos lá. Negação de Q. Aqui é verdadeiro, a negação vai ser falso. Aqui é falso, a negação vai ser verdadeira. Então, falso, verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E por fim, a negação de Q, se aqui é falso, a negação é verdadeira. Se P é falso, a negação vai ser verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro vai ser verdadeiro. Então, você observa, ó, que a coluna gera a mesma produção da implicação. Então, eu posso dizer que esses dois resultados aqui, ó, são logicamente equivalentes. Ou seja, eles têm o mesmo valor lógico em termos da análise. Então, vamos fazer isso agora de uma maneira em que a gente escreva aí um exemplo, né, para ficar mais simples a análise nossa. Então, vamos lá. Vamos escrever o seguinte exemplo. O time da casa, vírgula, ganha sempre que está chovendo. O time da casa ganha, vírgula, sempre que está chovendo. Então, com base nessa proposição, nós podemos escrever a oposta, a contrapositiva e inversa de cada uma delas, dessa expressão. Então, a primeira coisa que eu posso observar é o seguinte: você tem duas proposições aqui. E como nós fizemos anteriormente, pela frequência com que a proposição condicional aparece, ela pode ocorrer de formas distintas, né, na forma do texto.
E aí uma das maneiras que eu mostrei é que se eu tenho esse fragmento, ó, sempre que, então aqui estou dizendo que eu tenho duas proposições da forma como normalmente a gente tenha trabalhado. Então, lá, numa das formas, esse primeiro fragmento aqui é o que a gente chama de que, e o segundo fragmento é o que nós chamamos de P. Lembra? Que sempre que P, ou P é suficiente para que, ou se P, então que. É uma das formas que a gente tem. Sabendo disso, eu posso escrever pela forma padrão, que é a que eu mais conheço, que é o seguinte, olha, se P, então que. Essa forma padrão de definir a implicação. Então, nesse formato, eu digo o seguinte, olha, se está chovendo, então o time da casa ganha. O time da casa ganha. Essa é a ideia. Por que eu fiz isso? Para que a forma de analisar as expressões opostas, contrapositiva e inversa fique mais simples se eu retorno para o meu processo padrão, que é escrever na forma se, então. E aí, com base nisso, a gente pode agora reescrever os três casos que eu citei agora há pouco. Então vamos lá. O primeiro caso, que é o caso da proposição oposta, como é que eu escreveria essa frase, essa expressão? Vamos apagar aqui para não confundir. Se está chovendo, então o time da casa ganha. Então, dentro dessa linha de argumentação, você tem P implicado no quê? Então, na oposta, eu diria assim, olha, se o time da casa ganha, então chove. Se o time da casa ganha, então chove. Ou seja, você está realizando a oposta, que implica em P. Na inversa, você nega a primeira e nega a segunda. Se não está chovendo, negação. Se não está chovendo, então o time da casa não ganha, que é o caso de negação de P implicado na negação de que o time da casa não ganha. Ou seja, negação de P, negação de que implicado. Se, então. E o caso da contrapositiva, que é o que logicamente tem o mesmo valor, ele ficaria o seguinte, né? Esse aqui é o nosso Qzinho. Ele diz o seguinte, olha, se, né, o time da casa, se o time da casa não ganha, então não está chovendo. Então, não está chovendo. Deixei essa aqui por último justamente para mostrar que P que implica em que é logicamente a mesma coisa que dizer, né? No caso essa expressão aqui é logicamente o mesmo valor dessa expressão que acabei de desenhar aqui para vocês. Então olha só, se está chovendo, então o time da casa ganha. Se o time da casa não ganha, então não está chovendo. Ou seja, a forma de você ler essa expressão é tecnicamente a mesma forma de você ler essa original que nós temos aqui. E isso é uma das formas também que nós temos de verificar que, de fato, a contrapositiva tem logicamente o mesmo resultado da nossa proposição original. É essa que é a ideia. E agora nós vamos para a última definição, usando aí uma nova estrutura com os conectivos condicionais, que envolve o que a gente vai chamar de
bicondicional, definição 6. Definição 6. Sejam P e Q proposições, né? Sejam P e Q proposições. A proposição bicondicional ou bicondicional direto, a proposição bicondicional é denotada através de uma dupla seta, assim, ó, P, uma dupla seta com Q. E diz para nós o seguinte: P, se e somente se que. Essa proposição, ela é verdadeira quando os resultados, quando as proposições apresentam o mesmo resultado verdade, quando as proposições possuem o mesmo valor verdade. O mesmo valor verdade. Ou seja, o caso bicondicional, ele é uma extensão do que nós já aprendemos do caso condicional, em que a forma como você analisa também tem a ver muito com o vocábulo da expressão que está envolvida. Se na estrutura do problema você tiver essa representação se e somente se, ou se e só se, está indicando que na verdade estou trabalhando com a bicondicional. Ela só é verdadeira, e aí vamos escrever também a verdade, quando os resultados das proposições envolvidas têm o mesmo valor verdade. Em outras palavras, se a gente montar aqui, né, a tabela verdade, P e Q, vamos colocar aqui a bicondicional agora, que é essa formulação. Ela vai ter a seguinte estrutura: então você tem verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, os casos onde ela tem o mesmo valor verdade é aqui e aqui. E nesse caso aqui, ela será falsa. Se você observar bem, ela é oposta, ela é diferente em termos da nomenclatura da disjunção exclusiva. E ela pode ser vista de uma maneira bastante interessante, e nós veremos isso mais adiante, como tecnicamente a mesma forma de dizer que ela é idêntica a P que implica Q e Q que implica P. Ela tem essa mesma simbologia, nós veremos isso mais adiante. Em outras palavras, a bicondicional equivale a dizer que o resultado verdade dela é verdadeiro somente quando P que implica Q e Q que implica P são ambas verdadeiras, e falsa nos demais casos. Se nós quisermos, e aí pode ficar como exercício, analisar por tabela a verdade, o resultado que vai sair dessa coluna é exatamente o mesmo resultado que eu vou compor se eu fizer a junção dessas duas expressões aqui através de uma tabela verdade. Também temos como fazer isso, mas faremos isso um pouquinho mais adiante. Antes, vamos montar mais um exemplo. Suponha que eu tenha a seguinte proposição, né? As proposições. Exemplo. Seja P, né? Sejam P. Você pode tomar um avião. Tomar o avião. E que você comprou uma passagem. Bom, dentro da definição da proposição bicondicional, ou P, se e somente se que,
como é que eu estruturo essas duas proposições em termos da análise dentro da língua portuguesa? Você pode tomar o avião se e somente se comprar uma passagem. Ou seja, mais uma vez, se eu escrever nesse formato, eu digo que você só pode fazer a junção dessas duas expressões escrevendo: você pode tomar o avião se e somente se comprar uma passagem. Os casos em que isso vai ser verdadeiro e falso: você pode tomar o avião se somente se comprar uma passagem, se ambas as expressões forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. E também ela vai ser verdadeira no caso em que você não pode tomar o avião se e somente se não tiver comprado uma passagem. Agora, os casos em que essa proposição bicondicional é falsa é quando um dos dois resultados das duas expressões envolvidas for verdadeira ou falsa. Primeiro caso, se a proposição P for falsa, eu diria assim: você não pode tomar um avião se e somente se você comprou uma passagem. Você não pode tomar um avião se e somente se você comprou uma passagem é porque algum motivo ocorreu para que você não embarcasse nesse avião. Por exemplo, a companhia aérea não permitiu, ou você, por exemplo, foi barrado no detector de metais. Um outro caso, em que você pode tomar um avião, mas você não comprou uma passagem, corresponderia, num caso como esse, a você ter ganho essa passagem, você ter participado de alguma espécie de promoção e ter ganho essa passagem. Você pode tomar avião, mas você não comprou uma passagem, é o caso lógico, em que nessa situação você teria uma bicondicional falsa, mas que representaria, logicamente, essa estrutura que nós mencionamos agora há pouco. Beleza? Isso corresponde aí, dentro da nossa análise, as 6 definições que temos para a estrutura de proposições. Então, nós trabalhamos com a negação, nós trabalhamos com a conjunção, a disjunção, depois a disjunção exclusiva, que é o caso em que você tem um, outro, mas não ambos. E aí complementamos com a condicional ou implicação e a bicondicional, ou também conhecido como biimplicação. Algo que também é fundamental dentro da análise que nós faremos é a questão associada à prioridade dos conectivos envolvidos. Em termos de prioridade, em toda operação que envolve 2 ou mais proposições, nós temos o seguinte: prioridade e conectivo. O conectivo mais forte é o conectivo negação. Ele tem prioridade 1. E aí, na sequência, para os outros conectivos, você vai ter conjunção, disjunção, implicação e, por último, biimplicação. Então, em toda estrutura lógica que você contiver aí 2 ou mais proposições, nós seguiremos essa ordem, que não é uma ordem que eu estou estabelecendo, isso era uma convenção e é definido em termos da estrutura da lógica de proposições. Bom, com base nisso aí, nós vamos agora construir proposições utilizando tabela verdade. Então, a ideia aí é tabela verdade para proposições compostas. Para proposições compostas. Ou seja, a partir desse momento, nós utilizaremos todo o nosso arsenal aí de conectivos, de estruturas, para a construção de tabelas verdades, identificando o valor verdade de uma dada expressão. Vamos fazer aqui, vamos pegar um exemplo de uma estrutura do tipo P ou negação de que vai implicar, vou pegar aqui um outro pincel, esse aqui está um pouquinho mais apagado, que implica em P e Q. Digamos que eu tenha que construir a tabela verdade dessa estrutura, é isso que eu quero.
E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a nossa tabela verdade, sempre tomando cuidado para não cometer aí nenhum equívoco. Então, vamos lá. Você só tem duas proposições, P e Q. Você sabe os resultados verdades dos possíveis valores, VV, VF, FV e FF. A forma como você vai construir pode ser naturalmente diferente da que eu vou aqui executar. Você só tem que tomar cuidado com a prioridade e para analisar a estrutura como um todo, porque ele está, na verdade, trabalhando com uma proposição e outra proposição e entre eles tem uma implicação. Então, do ponto de vista da análise, você pode pensar aqui que P ou negação de Q é uma enorme proposição A e que P e Q é uma enorme proposição B. E aí, claro, você constrói todos os resultados possíveis que você tem dentro da estrutura. Então, ele fala de P e Q e tem uma negação de Q. Então, eu posso vir aqui e construir a negação de Q também. Claro, seguindo a sequência que nós estabelecemos. Então, se Q é verdadeira, a negação é falsa, falso é verdadeiro, V é F e F é V. E aí eu vou juntando os blocos para analisar os processos. Então, P ou negação de Q, analiso aqui na sequência P e Q, e por fim tem uma última tabelinha aqui que vai envolver esses dois elementos, que é o A, vendo? Implicado no B. É isso que eu vou analisar, que é isso que eu chamei agora, beleza? Então vamos lá, aqui então eu vou pegar a primeira com a terceira coluna. P ou negação de Q, lembra da disjunção, ela só é falsa quando ambas forem falsas. Então V com F aqui é V, V com V aqui é V, F é F e FV é V. P e Q, definição 2, né? Conjunção, ela só é falsa quando ambas forem falsas. Então, só é falsa quando uma, pelo menos delas, for falsa. Então, V e V, verdadeiro. V e F, F. FV, F e FF, F. E aí eu venho para a implicação, que só é falsa quando a premissa for verdadeira e a consequência é falsa. Então, nesse caso, aqui eu vou ter, fazendo aqui V, V com F, F, F com F, V e V com F, F. Então aqui, isso aqui expressa para a gente, na verdade, o resultado da tabela de uma proposição composta. E isso aí finaliza esse tipo de exemplo, que agora está trazendo mais informações para nós, trazendo aí informações acerca de composição de funções. Ok, vamos seguir mais adiante e vamos trabalhar no caso oposto, que é a tradução de sentenças, na língua portuguesa para a forma lógica. Traduzindo sentenças. A ideia aqui da tradução de sentenças, em português, é usar a ideia de simplificação. Ou seja, você simplifica essa análise usando as formas lógicas, dando um caráter mais simbólico para as sentenças envolvidas. Então, nós vamos fazer aqui 2 exemplos de como essa tradução pode ser feita de maneira correta para analisarmos dentro das regras que nós estamos estabelecendo aqui. Vamos lá. Digamos que eu tenho o seguinte exemplo. Você pode acessar a internet a partir desse campus, a partir do campus, a partir da FATEC, somente se for um expert
ou não for, ou não é um novato, ou não é um novato. Bom, dentro dessa estrutura, dentro dessa proposição, a ideia é você usar primeiro a simplificação em classificar, em declarar proposições e usar as representações lógicas que nós aprendemos para manter, né, coeso o resultado que nós temos através dessa sentença. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar em 3 proposições. Então a primeira é que você pode acessar a internet a partir da FATEC. Então aqui, ó, toda essa que eu estou fazendo em preto eu vou chamar de A. Somente se for um expert, então aqui, ó, eu tenho uma outra proposição que eu vou chamar de C. E aqui uma outra proposição que vou chamar aqui de essa posição em que você é um novato. Essa que é a ideia. Isso aqui eu vou chamar de F. E a ideia é que você faça com que essas estruturas aqui tenham um significado lógico quando você traduz. A questão aqui é como você faz essa associação para manter o resultado. E aí, uma das formas é pensar o seguinte, olha, somente esse aqui, ele está dando um caráter de condição, de condicionalidade. Então, se isso acontece, você vai pensar, bom, eu tenho a implicação. Então, eu posso trabalhar com a implicação. A implicação é uma maneira de você dizer que você tem uma hipótese e uma consequência. Então, de acordo com o que eu tenho, eu posso escrever assim, olha, se você pode acessar a internet a partir da FATEC, então, abro parênteses, você é um expert ou disjunção não é um novato. Olha como é que fica a estrutura da nossa representação. O somente se dá o caráter de implicação, então é se então. Se você pode acessar a internet a partir da FATEC, então você é um expert, item C, proposição C, ou disjunção, negação, não é um novato. É essa forma que a gente tem que preservar de maneira que a estrutura seja a mesma do exercício que foi apresentado. É isso que nós queríamos e agora nós vamos, com esse fato, fazer mais um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplinho aqui. Bom, você pode pular de paraquedas se possui, né? Se tem autorização dos pais, se tem autorização dos pais, se tem autorização dos pais, ou se tem mais de 18 anos, ou se tem mais de 18 anos. Uma das maneiras que você também pode fazer o usufruto de analisar uma estrutura como essa é de observar quais são as proposições envolvidas e resolver de maneira direta. Isso quer dizer que não necessariamente a maneira como eu posso ofertar a resposta para esse caso seja a mesma que você vai oferecer na resolução de exercício. A ideia é sempre que o sentido lógico esteja mantido. Então vamos lá. Se eu pensar agora assim, em 3 proposições, você pode pular de paraquedas. Chamar isso aqui de quê? Você tem autorização dos pais. Vou chamar isso aqui de R. Você tem mais de 18 anos. Vou chamar isso aqui de S.
Ou seja, eu posso manter o sentido lógico dessa estrutura permitido se as condições que eu dou para que esse processo ocorra sejam mantidas. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que você só pode pular de paraquedas se você tem duas condições. Condições. Então, nesse caso, eu estou mencionando de maneira direta e eu vou trabalhar com o quê? Com implicação. Condições. Mas que condições são essas? Essas condições, elas são específicas. Elas indicam que você tem que ter autorização e mais de 18 anos. Então eu posso escrever algo assim, olha, é uma conjunção de duas proposições. Então eu posso escrever, olha, se você tem autorização dos pais, mas que tem o mesmo valor de E, não tem 18 anos, que eu estou negando S, então você não pode pular de paraquedas. Olha lá, você só pode pular de paraquedas se tem autorização dos pais ou mais de 18 anos. Isso é tecnicamente a mesma coisa que dizer que se você tem autorização dos pais e não tem mais de 18 anos, isso implica dizer, implica, né? Não é a negação. Isso implica dizer que você não pode pular de paraquedas. Isso tem a mesma formulação lógica desse processo aqui. Essa é a ideia que a gente queria mostrar em relação às expressões que possuem, né, uma sentença em língua portuguesa. Essa que é a ideia. E agora nós vamos voltar aos nossas atenções e falar das equivalências proposicionais. Equivalências proposicionais. A ideia das equivalências proposicionais está associada a um fato bastante comum dentro da estrutura da lógica, que é a maneira que você tem de traduzir, usando uma nova relação, um resultado que já é conhecido. Nós já mostramos isso há pouco tempo atrás, que P que implica Q tem o mesmo valor da negação de Q que implica na negação de P. A nossa análise aqui agora vai se pautar por você ter casos onde uma proposição, um conjunto de proposições, no caso uma proposição composta, tenha resultados apenas verdadeiros ou apenas falsos, ou uma sequência de V e F, qualquer que sejam os valores envolvidos nas proposições que você está atuando. A ideia é a seguinte, é classificar as equivalências proposicionais em termos de novas nomenclaturas. Nós vamos chamar, num caso, de tautologia, no segundo caso, de contradição e no terceiro caso, de uma contingência. É essa a ideia que a gente vai escrever como definição. Ou seja, definição. Uma proposição que é sempre verdadeira, vou colocar aqui, é sempre, que é sempre verdadeira, sempre V, qualquer que sejam os valores de P e Q, os valores das proposições envolvidas, os valores lógicos das proposições envolvidas, é o que a gente chama de tautologia, representa uma tautologia. Tautologia. Essa é a palavra que nós vamos fazer usufruto. O que significa isso? Nós vamos fazer através de um exemplo.
você tem duas ou mais proposições compostas e ela é sempre verdadeira, quaisquer que sejam os valores das proposições envolvidas, isso aqui vai representar para nós uma tautologia. Bom, de que modo isso vai aparecer em termos de um exemplo? Imagina que eu tenha a proposição P e a sua negação. Então, se P for verdadeiro, a negação dela é falso. Se P for falso, a negação dela é o quê? É verdadeira. Se eu escrever a disjunção dessas duas proposições, por exemplo, o que vai acontecer nesse caso? V ou F, ela é verdadeira. F ou V, ela é verdadeira. Em outras palavras, quaisquer que sejam os resultados dos valores envolvidos nas proposições que eu tenho, se a proposição gerada for sempre verdadeira, então eu tenho um caso aqui que eu vou chamar de tautologia. É essa que é a ideia que está sendo proposta nessa primeira definição. Como consequência, ainda dentro da definição, se o resultado, se as expressões, se o resultado lógico da proposição é sempre falso, então nós vamos ter uma contradição. Temos uma contradição. Dá para você exemplificar isso aqui também? Dá. Se eu fizer aqui uma coluna do P, vamos agora estender um pouquinho para não ficar muito próximo aqui. Vamos colocar aqui P e a negação de P em termos agora de uma conjunção. Então, se eu analisar uma conjunção para esse caso aqui, V e F na conjunção é sempre falso, F e V isso aqui é sempre falso. Então, para essas proposições aqui, o que eu tenho é uma contradição. Ou seja, independente dos valores envolvidos, o resultado é sempre falso, então isso aqui é o que a gente chama de contradição. Essa é que é a ideia que está sendo representada nesse caso aí. E nos casos em que ela não é nem verdadeira, nem falsa, nós temos o que a gente chama de contingência. Ou seja, para os demais casos, temos uma contingência. Veja, quando eu tenho sequências de verdadeiro ou falso, falso verdadeiro, independente da ordem que ela apareça, é o que a gente vai chamar aí de contingência. Então, com base nessa estrutura, nós temos aí agora condições de analisar uma equivalência lógica, que é quando o resultado é tecnicamente o mesmo do outro, e aí fazendo usufruto nesse momento da tabela verdade. Então, vamos lá. Outra definição. As proposições P e Q são logicamente equivalentes, quando a bicondicional, ou seja, quando P, se somente se Q, é tautológico.
Ou seja, quando P, se e somente se Q é uma tautologia. O que isso vem nos dizer? Que na tautologia, quando eu trabalho com essa bicondicional, independente do que vai ocorrer, se o resultado verdade é sempre formado por uma coluna de verdadeiros, então nessa condição de tautologia, para duas ou mais proposições eu digo que ela é equivalente. De maneira bem simplificada, proposições distintas da forma como ela pode ser construída, apresentando resultados em coluna que são sempre iguais, representam proposições logicamente equivalentes. A ideia, em termos de uma nomenclatura, é dizer que elas não são iguais, mas que são logicamente equivalentes através dessa simbologia. Logicamente equivalentes. Como é que a gente pode exemplificar agora esses casos? E aí nós vamos fazer com os exemplos. Verifique. Exemplo. Verifique se a negação de P ou Q e negação de P e negação de Q são logicamente equivalentes. Então, quando eu faço essa asserção, na verdade, o que eu quero verificar é se o resultado verdade daqui vai ser exatamente o mesmo resultado verdade daqui. Se a sequência que eu vou gerar aqui é a mesma sequência que eu vou gerar aqui. Se isso acontecer, eu tenho expressões que podem se classificar como logicamente equivalentes. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá P e Q, eu vou escrever P ou Q, e aí a ordem vai ser indiferente, P ou Q. Tem que construir um dos resultados que é a negação de P ou Q, é isso. E aí vamos fazer aqui embaixo, né, já que a lousa vai nos permitir, P e Q, fazer um pouquinho mais aqui. E as negações, né, de P, negação de Q, e depois nós vamos juntar a negação de P e a negação de Q. O que eu quero verificar é se o resultado que sai daqui, que vai sair daqui, vai ser o mesmo registrado aqui. Se isso acontecer, elas são logicamente equivalentes. Então vamos lá, P e Q, VV, VF, FV e FF. E aqui a mesma coisa, P e Q, V e V, V e F, FV e FF. Então, P ou Q, você sabe que é verdadeiro, quando pelo menos uma delas é verdadeira, isso é falso aqui. Então, nos resultados verdade que nós temos, quando eu trabalho com a negação, ela vai gerar F, F, F e V. É isso aqui. Agora eu venho para cá e analiso a negação de P e Q. Então, a negação de P é falsa, a negação de Q é falsa, negação de P e Q é falsa e a negação de F é verdadeira. F aqui vai ser V e V vai ser F. E aqui eu tenho V e V. Então, vamos analisar agora. Conjunção F, F, F e V. Então, isso indica o seguinte, que essas duas expressões são logicamente equivalentes, né? Essa é a maneira, né, de usar uma lei, que nós vamos aqui fazer com muita frequência, e vai ser dado também através de uma tabela para vocês, que é um conjunto de leis chamada Leis de Morgan, né? Essas leis de Morgan indicam o seguinte, Morgan foi um escocês, que se eu nego, né, uma proposição, mais de uma proposição em disjunção ou conjunção, aqui estou dando exemplo apenas de duas, isso equivale a você distribuir as negações em cada uma delas, distribuir as negações e
mudar o sinal do conectivo envolvido. Se é um OU, vira um E. Se é um E, vai virar um OU. Essa é uma das formas que eu tenho de representar uma equivalência, olha aqui, ó, equivalência lógica, em termos dessas leis, que nesse caso aí chamamos de leis de Morgan. Esse é um dos resultados mais importantes que nós temos dentro da estrutura da lógica. Vamos fazer mais um exemplo, dentro dessa linha de raciocínio, né? E vamos verificar agora. Eu não vou dar o benefício da dúvida, na verdade eu quero mostrar o seguinte, olha, mostre que P que implica em Q é equivalente à negação de P ou Q. Então, no exemplo anterior, deixei aberta a possibilidade que não tivesse essa equivalência. Aqui não. Estou sendo muito explícito. Eu estou dizendo que é equivalente. Então, eu quero mostrar isso. Então, a maneira que eu tenho agora é usar a tabela verdade, no momento. P e Q. Então, eu escrevo P que implica Q. E aqui eu posso trabalhar já de forma direta com a negação de P ou Q. Né? Então, vamos colocar os resultados. V e V, V e F, F e V e F e F. Então, aqui eu sei que é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Esse é o resultado que eu tenho. E agora vamos para a negação de P. Então, fazendo direto, negação de P, primeira linha, é falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Negação de P verdadeiro, vai ser falso. Com falso, vai ser falso na disjunção. Negação de P, aqui é falso, então vai dar verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Negação de P que é verdadeiro, que com falso vai dar verdadeiro. Então, ó, consigo mostrar que ela é logicamente equivalente. E com isso, a gente termina aí uma série de exemplos que envolve aí essas estruturas lógicas em termos das definições. Nós mostramos 6 definições de conexões lógicas e mais 2 aí envolvendo, né, equivalências. Por fim, né, nós teremos como apoio uma tabela de equivalências que nos permitem aí resolver mais problemas adiante e que são propriedades que estão associadas, na verdade, a essas estruturas que nós vamos montar aí com mais detalhes, né, mais adiante nas próximas aulas. Então, nessas tabelas nós temos algumas relações que são bem fortes e são interessantes em termos da análise. Então, se eu tenho, por exemplo, uma conjunção de P com uma tautologia, vamos colocar assim, e que também pode ser expressa como P, né, ou uma contradição, nessas condições o resultado é sempre P e sempre P. Isso corresponde a uma propriedade que nós chamamos de elemento neutro, né? Há necessidade de decorar essas relações? Não. Elas serão disponibilizadas sempre que nós tivermos que fazer alguma atividade avaliativa. Aqui eu só estou dizendo que a conjunção de P com algo que é tautológico, que é verdadeiro, corresponde ao próprio P. Ou se eu faço a disjunção com algo que é com uma contradição, é sempre falso. Agora o contrário. Se eu tenho P, né? Se eu tenho P ou V, ou se eu tenho P e F, aí nesses casos eu tenho propriedades que eu chamo de dominação, ou seja, P ou uma tautologia eu correspondo sempre a uma tautologia, P e uma contradição eu sempre gero uma contradição. Então essas aqui são propriedades que nós chamamos de dominação. Temos mais propriedades? Sim, temos mais propriedades para serem utilizadas. Uma que nós fizemos em alguns dos exemplos aí mais adiante, em que permitiu resolver, é uma que nós chamamos de dupla negação. Você tem uma proposição e você nega ela. Se você nega ela mais uma vez, corresponde à própria
proposição. Isso a gente chama de dupla negação. E nós temos também propriedades que chamaremos aí de associativas distributivas. P ou Q e R e P e Q ou R também podem ser escritos em termos de uma formulação logicamente equivalente. De que forma? O E que está aqui dentro do parênteses ele vai servir para separar duas proposições P ou Q, abre e fecha parênteses, e P ou R. Do mesmo modo, o ou que está aqui ele serve para separar P e Q, e depois P e R. Ou seja, da mesma forma como a gente fez aqui no exemplo anterior. Isso corresponde a uma série de propriedades que serão utilizadas sempre que resolvermos exercícios. Sobretudo nesse primeiro momento com tabela verdade. Mas no segundo momento, que será tema da próxima aula, nós faremos essas construções lógicas sem fazer usufruto de tabela verdade, apenas com essas relações que serão dadas, a fim de que a estrutura que foi aprendida nessa primeira parte, que envolve as 6 definições, com conjunção, disjunção, implicação, biimplicação, e as representações que envolvem estruturas lógicas equivalentes, com tautologia, contração e contingência, sejam utilizadas de maneira mais frequente. Com que finalidade? Resolver de forma muito mais rápida um problema que por tabela verdade poderia ser um pouco mais longo. É isso, e aí a gente termina essa primeira parte e beleza, valeu, até a próxima aula.